dia de juízo, o meu Cristo contas vai pedir. Vai ser choro e ranger de dentes, mas sua justiça vai seguir. E a igreja já está na glória, esse povo vai testemunhar. Todos que zombaram do seu nome no juízo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Você notou algumas palavras importantíssimas que estão inseridas nesse versículo? Filosofias vãs e enganosas, tradições humanas, princípios elementares que não são Cristo. Vivemos em uma era de abundância na informação, mas também de confusão espiritual. A internet e as redes sociais deram voz a milhares de pregadores, mestres e influenciadores da fé. Parece ser ótimo essa difusão do Evangelho, porém, tem se tornado nocivo e perigoso quando o que se prega leva as pessoas ao engano. O apóstolo Paulo alerta que nem todos estão ensinando a verdade contida nas Escrituras Sagradas. Jesus, respondendo aos saduceus, disse: Errais não conhecendo as Escrituras. Mateus capítulo 22, versículo 29. A falta de conhecimento profundo das Escrituras impedem o entendimento da verdade, levando a conclusões errôneas sobre o reino dos céus e as ações de Deus. Com isso, diversas pessoas mergulham nos ensinos e nas pregações errôneas. Eu quero falar com você nesse 42º devocional sobre o tema o falso ensino bíblico. Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 39: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, olha o que Jesus está dizendo, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está ensinando a necessidade de eu e você conhecermos a Bíblia, para compreendermos a vontade de Deus. Sem a Bíblia, como saber o que Deus tem para a sua vida? Sem a Bíblia, como eu vou descobrir o que Deus tem para a minha vida? Como conhecer Deus e entender sobre a vida eterna que Cristo oferece, se nós não examinamos as Escrituras, conforme palavras do Senhor Jesus em João 5,39? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No primeiro século, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossos, combate as correntes filosóficas, como por exemplo duas que permeavam nessa época, o estoicismo e o neoplatonismo. Essas duas correntes filosóficas avançavam. E hoje não é diferente. Diversos enganos estão sendo difundidos no seio cristão. A falta de conhecimento profundo das Escrituras impede o entendimento da verdade, leva as pessoas a conclusões errôneas sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, e também sobre as ações de Deus. Com isso, diversas pessoas mergulham nos ensinos e nas pregações errôneas. É importante dizer isso. O falso ensino bíblico não se refere apenas a heresias explícitas, aquelas que estão aos nossos olhos, mas também a distorções sutis da verdade bíblica. E esse é um grande perigo, as distorções sutis da verdade bíblica. Muitas vezes o engano se apresenta com aparência de piedade, linguagem religiosa e até versículos fora de contexto. Você sabia que existem 4 exemplos de falsos ensinos? Seriam a espinha dorsal dos falsos ensinos?
Eu vou te passar agora esses 4. O primeiro exemplo, o Evangelho do Sucesso. Pastor, o que vem a ser esse Evangelho do Sucesso? É aquele que promete prosperidade sem arrependimento. É aquele que te ensina que o importante é você avançar e não é importante você reconhecer os seus erros, consertá-los, pedir perdão a Deus. Não, o Evangelho do Sucesso não vai ensinar isso para você. Outro exemplo, o relativismo espiritual. Isso é um grande perigo. Ele nega a autoridade da Bíblia, colocando sentimentos acima da verdade. Como se os nossos sentimentos também não fossem balizados e alicerçados nas Escrituras Sagradas. Um outro exemplo, sincretismo religioso. Ele mistura a fé cristã com crenças pagãs ou filosofias seculares. E como o sincretismo religioso tem crescido nos dias atuais. Como a fé cristã está sendo misturada a crenças pagãs. Isso tem crescido. E por último, um exemplo não menos importante, a negação do pecado. A negação do pecado, esse ensino, ele substitui o arrependimento por autoaceitação. Substitui o arrependimento por remorso, que são coisas completamente distintas. O arrependimento vai fazer você mudar de rota. Vai fazer você analisar o erro e buscar o conserto. Já o remorso não. Tão somente é uma inquietude da mente por erro cometido. E se você me perguntasse, pastor, como identificar então o falso ensino ou o falso pregador? Quais aspectos que eu deveria observar ou que eu preciso observar sobre esse tema tão relevante, o falso ensino bíblico? Vamos lá. Como identificar o falso ensino, o falso pregador? Que aspectos então seriam esses que você precisa observar? Eu separei aqui alguns. Todo ensino que diminui a autoridade de Jesus deve ser rejeitado. Eu vou repetir. Todo ensino que diminui a autoridade de Jesus deve ser rejeitado. Tenhamos como exemplo Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, vai definir a autoridade de Cristo e a centralidade do Evangelho, a salvação. E repito, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, está falando de Cristo, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não acredite em qualquer publicação. Isso aqui é importante demais. Não acredite em qualquer publicação que se coloque em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Algumas seitas, elas têm feito isso. Traz uma publicação paralela às Escrituras Sagradas com o mesmo peso, como se aquela publicação tivesse validade igual das Escrituras Sagradas. Então não acredite em qualquer publicação. A única publicação que você deve crer é a Bíblia Sagrada com 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Agora veja, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Veja o alerta do apóstolo Paulo ao povo de Gálatas. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Você sabe o que significa anátema? Maldição. O apóstolo Paulo faz esse alerta. Seja maldição, seja anátema.
Fique somente com as Escrituras Sagradas. Fique somente com as Escrituras Sagradas. Observar o comportamento é mais importante do que a fala. Como isso é extremamente importante. Observar o comportamento, grave isso, é mais importante do que a fala. Para isso, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia e quero ler para você Mateus, capítulo 7, dos versos 15 ao 23. Fala sobre os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, veja isso, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Lembra que eu te falei que observar o comportamento é mais importante do que a fala? Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por isso que é importante observar, saber qual fruto aquela árvore está dando. Confira nas Escrituras o que você está ouvindo, se é a verdade, e não aceite enganos. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Veja isso, examinando as Escrituras todos os dias, vai dizer o texto, para ver se as coisas eram de fato assim. Você precisa saber se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. E isso é importante frisar, porque o falso ensino, ele vai distorcer os versículos. O falso ensino vai distorcer a palavra de Deus. E aí eu quero finalizar esse 42º devocional com o tema O Falso Ensino Bíblico, desejando que aconteçam 3 coisas. Se essas 3 coisas começarem a acontecer, eu, pastor Marcelo Rocha, já fico extremamente satisfeito. Pastor, que 3 coisas são essas? Então anote aí. Primeiro, que os pastores ensinem com autoridade a palavra de Deus, sem dor e ganância. Segundo, que possamos voltar ao Evangelho de Cristo, puro e simples. E terceiro e último, que os cristãos tenham o desejo de conhecer a palavra de Deus. Se essas 3 coisas começarem a acontecer, a surtir o efeito desejado, eu já me dou por satisfeito. 42º devocional sobre o tema Falso Ensino Bíblico. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, tenha trago instrução para a sua caminhada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e compartilhe essa mensagem. Se desejar, se inscreva aqui no canal e veja a importância sobre o ensino bíblico
alicerçado nas Escrituras e não um falso ensino. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e foi um prazer compartilhar mais esse devocional com você. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Neste mundo, peste, fome e destruição. Homens que deixaram de adorar, querendo para si adoração. Negam o nome do meu Jesus, dizem que ele nunca vai voltar. E que a igreja que clama ao seu Deus, dizem que ela vai ficar. Mas quem tem promessa não vacila, nem desiste de marchar, adorando ao Cristo que morreu e ressurgiu para nos arrebatar. Este dia está se aproximando e a igreja logo vai subir. Não há quem escape desse encontro, o pequeno grande vai ter que ir. E naquele dia de juízo, o meu Cristo contas vai pedir. Vai ser choro e ranger de dentes, mas sua justiça vai seguir. E a igreja já está na glória, e esse povo vai testemunhar. Todos que zombaram